Oi, irmã, bom dia. Seja bem-vinda para o nosso Evangelho no Lar, nosso encontro com Jesus. Hoje, domingo, dia 6 de dezembro de 2020. Nós, do Lar Abrigo Espírita Dr. Pedro Garcia Moreno Filho, temos a honra de estarmos aqui falando sobre Jesus, mesmo dentro da nossa pequenez, da minha pequenez, mas com a grande vontade de representar Jesus, não só através das palavras, mas principalmente através das nossas ações. Seja bem-vinda, Leizinha, bom dia. Como estão todos por aí? Que momento maravilhoso que nos reunimos com esse propósito de permitir que Jesus adentre a nossa casa física, envolva todos que residem nos nossos lares, que possa também, e mais ainda, adentrar os nossos corações, para que possamos mostrar Jesus através das nossas atitudes diárias, seja da mínima à máxima atitude, mas que aqueles que estão conosco em algum momento do nosso dia possa ver Jesus em nossas atitudes. Mãe, bom dia, seja bem-vinda. Vânia Leite, Dona Conceição, Jussiara, bom dia, que alegria. Muito obrigada pela companhia, muito obrigada por estar sempre conosco. Azevedo, seja bem-vinda. Um feliz domingo para todos nós, Dona Conceição está nos desejando. O nosso amigo Elias, bom dia. É motivo de grande alegria realmente para nós estarmos reunidos nessa grande família espiritual, aprendendo sobre Jesus, sobre o seu evangelho de amor. Tayane, bom dia, seja bem-vinda. Pela beleza de amar os nossos, amar tudo que está ao nosso alcance, que está ao nosso redor, cada um dentro da sua condição de amar. Porque todos nós sabemos que tem pessoas que amam pessoas, pessoas que amam bichos, pessoas que amam coisas, mas é amor. O amor em sua plenitude precisa ser exercitado por nós. E uma forma de mostrarmos é cultivando essa paz dentro de nós, porque somos nós, a paz que queremos ver no mundo. Jane, seja bem-vinda, bom dia. Fofa Elenoi, bom dia, seja bem-vinda para o nosso Evangelho no Lar, nosso encontro. Vânia, nos dê notícia do nosso querido Júlio, esperamos que ele esteja muito bem. Thay Oliveira, seja bem-vinda. Um bom dia, um dia de paz para todos nós, lembrando que somos nós os responsáveis por cultivar essa paz, porque ela precisa estar dentro de nós e não no externo. E essa paz interior nossa possa contaminar o nosso externo, envolver aqueles que estão conosco, sejam eles encarnados ou desencarnados, porque todas as nossas companhias são atraídas por nós, por aquilo que desejamos, por aquilo que pensamos, por aquilo que falamos, por aquilo que fazemos. Que possamos ter essa consciência e assim nos policiarmos cada vez mais para atrair o bem, porque como bem diz Elenoi, o bem é bem para quem faz bem. Vamos para a nossa leitura inicial. Hoje eu trouxe um trechinho aqui do livro Vidas Vazias, de Joana e Divaldo. Sandra, bom dia. Que Joana fala sobre os amigos. Hoje eu acordei com saudades dos meus amigos, saudades da minha família, porque a gente ainda está respeitando esse distanciamento social. E aí eu trouxe esse trechinho aqui. Os melhores amigos são aqueles que ajudam a evoluir. Ângel, bom dia, seja bem-vinda. Joana está nos dizendo que os melhores amigos são aqueles que nos ajudam a evoluir, que contribuem para a reforma íntima e, em consequência, para a iluminação espiritual. Esses são os nossos verdadeiros amigos.
os que estão conosco, que de vez em quando é preciso puxar as nossas orelhas, que é preciso nos frear, que nos diz o que não devemos fazer, o que tem a coragem de dizer assim: você pode até fazer, mas eu acho que não deveria. Os nossos verdadeiros amigos são aqueles que nos diz o correto e não aquilo que a gente quer ouvir. Porque muitas vezes a gente vai buscar um amigo com o intuito de ouvir aquilo ali. A gente já está com a resposta pronta. E quando esse verdadeiro amigo nos diz o contrário, a gente fica ressentido, às vezes até magoado. E quando o tempo passa, a gente percebe o quão necessário eram aquelas palavras. Então, que possamos ser gratos pelos nossos amigos, principalmente pelos verdadeiros amigos que estão ali o tempo todo para o que der e vier. Seja para nos ouvir, seja para nos instruir, seja só para silenciar, sentar do nosso lado, ficar caladinho, mas que a gente pode contar o tempo todo. E como eu sou grata por todos os amigos que tenho, muito obrigada a cada um de vocês. E Joana continua: temas vulgares, conversações de censuras ou maledicência, assuntos que revelam orgulho e preconceito são prejudiciais, sob todos os aspectos considerados, deixando patente que, de igual maneira, será também crucificado na crítica pertinaz quando se encontre afastado por qualquer razão. Quantas vezes a gente, num momento de displicência, a gente acaba criticando, esquecendo que nós também recebemos críticas. Ora nós estamos criticando, ora nós somos criticados. E não vamos nos ressentir, nos magoar. Vamos entender, vamos compreender, não vamos nos deixar levar pelo orgulho que estraga amizades, que estragam relações, que estragam momentos que deveriam ser momentos felizes, mas por um relampejo de orgulho, a gente permite que aquilo ali seja estragado. Então, que tenhamos muito cuidado. A gente sempre está falando aqui, eu sou até repetitiva, para que a gente tenha cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa. Porque às vezes a gente fere, a nossa língua às vezes é uma arma que fere. E como é ruim ser ferido, todos nós sabemos. Então que tenhamos esses cuidados, para que não venhamos a ferir os nossos amigos. A convivência feliz, que é o que todos nós queremos, uma convivência feliz com os nossos, é um alimento para a alma, que se nutre de alegria e experimenta o calor do próximo, mesmo quando em dificuldades. Então, Joana está dizendo a nós que mesmo em momentos de dificuldade, nós podemos ter uma convivência feliz. Depende somente de nós, porque cada um de nós somos responsáveis pela nossa própria felicidade. Não vamos terceirizar a nossa felicidade, lembrando que a felicidade é relativa e que aqueles que estão conosco contribuem, mas somos nós os responsáveis por sermos felizes. Lembrando que a felicidade não está fora, ela está dentro e por isso nós precisamos encontrá-la aqui, dentro de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe. Vamos para a nossa prece inicial. E hoje eu futucando aqui, que eu estava futucando em vários livros, eu vou trazer a prece de Emmanuel, intitulada Oração perante Jesus. E diz assim: Senhor, agradecemos aos professores da bondade e paciência, compreensão e tolerância, que nos concedes através de todos aqueles que transmitem os ensinamentos que nos legastes. E manifestemos ao teu amparo a nossa gratidão pelos examinadores que nos envias, na pessoa de nossos familiares, dos nossos companheiros, dos nossos adversários e observadores, para que se nos verifique o grau de aproveitamento das tuas mensagens de paz e de amor. Entretanto, Jesus,
entre aqueles que nos induzem a procurar as virtudes que ainda não possuímos e aqueles outros que nos destacam os defeitos e as deficiências que ainda carregamos. Nós te pedimos força e coragem para sermos simples e humildes, a fim de praticarmos as tuas lições. Que Jesus nos abençoe. Eu achei muito forte essa prece, como sempre, né, a fala de Emmanuel, principalmente quando ele pede para que a gente procure entender aqueles que estão conosco, que possamos sair de nós mesmos para tentar entender. É a prática da empatia. Ontem eu conversando com uma amiga minha, ela me ensinando a ter empatia, porque às vezes a gente quer ter empatia, se colocar no lugar do outro como nós mesmos. E a verdadeira empatia é tentar se colocar no lugar do outro, na condição do outro. E não é fácil. Mas também, como diz Ronise, ninguém nos disse que seria fácil, mas é possível. Basta que a gente queira, como diz Anete Guimarães, e querer é ação. Precisamos agir para que a gente possa realmente conseguir dar seguimento aos propósitos que a gente quer na nossa vida. E são muitos, e isso é bom, que continuemos com vários propósitos em nossa vida, mas com muita vontade de agir, não só de pensar, não só de tomar decisões, mas que essas decisões tenham ações, principalmente no tocante à nossa transformação moral, que não se dá sozinho. Precisamos dos outros, principalmente dos outros que nós consideramos difíceis no nosso dia a dia. Eles são os maiores instrumentos para a nossa evolução. Que sejamos gratos a cada um, porque ontem fomos nós que nos colocamos na condição de instrumento para testar as virtudes alheias. E hoje nós temos o cuidado de não sermos esses. Então que possamos agradecer a cada um que está conosco. E vamos para o nosso Evangelho de Jesus, ver o que Jesus traz para nós, lembrando mais uma vez que os ouvidos mais próximos desta boca são os meus. Então a lição primeiro vem para mim. Do capítulo 10, Bem-aventurados os que são misericordiosos, o tema da manhã de hoje é a indulgência. Jesus está nos convidando para praticar a indulgência. E aqui eu vou ler o trechozinho 18. Caros amigos, somos nós. Sede severos para convosco, indulgentes para com as fraquezas dos outros. E é ainda uma prática da santa caridade que bem poucos observam. Todos tendes más tendências a vencer, defeitos a corrigir, hábitos a modificar. Todos tendes um fardo a carregar, mais ou menos pesado, a depor para esclarecer o cume da montanha ao progresso. Todos nós temos as nossas dificuldades, as nossas invirtudes, todos nós temos os nossos fardos a carregar. Independente se eu acho o fardo de vocês pesados ou se vocês achem o meu pesado. São fardos. São fardos. E cada um sabe o peso do fardo que carrega. Aprendi com o professor Valmont, saudoso professor Valmont, ao qual eu tenho uma gratidão enorme, porque foi graças a ele que eu estou na doutrina espírita, que teve toda a paciência de me ensinar e de me segurar na minha mão e me puxar. Muito obrigada, professor Valmont. Eu aprendi com ele que ninguém vai saber a real intensidade da dor do outro, porque por mais que esse outro tente desenhar, explicar, falar, nós jamais vamos sentir a dor do outro, porque ela é individual. Talvez eu dimensione maior ou menor, mas não igual. Mas que eu possa entender, que possamos nós entender que cada um tem a sua dor, cada um tem o seu fardo. E que não nos compete julgar, né? Porque somos julgadores. Ora julgamos, ora somos julgados. E quando estamos sendo julgados, nós devíamos entender
Como é doído. Como é doído quando nós somos julgados. Então, que nós não sejamos severos para com os defeitos alheios, mas que possamos olhar a trave que está diante dos nossos olhos, que nos faz impedir de olharmos para nós mesmos e entender que as faltas que os outros cometem, eu também sou capaz de cometer. Talvez, ou na maioria das vezes, numa intensidade maior do que o outro. E que assim como o outro quer ser desculpado, eu também preciso desculpar. Essa é a indulgência. E o Evangelho continua quando nos diz: porque, pois, serdes tão clarividentes para com o próximo e cegos com relação a nós mesmos? Viu que pergunta? Porque nós somos tão severos com os outros, porque conseguimos enxergar tão claramente os defeitos dos outros e somos cegos perante os nossos. Porque somos todos imperfeitos, todos nós sabemos. Não tem ninguém perfeito aqui, não tem ninguém na condição de anjo. Somos humanos. Lógico que tem uns muito mais evoluídos, vocês são muito mais evoluídos do que eu. Mas, mesmo num grau de evolução elevado, temos defeitos. Todos nós. Então, que sejamos humildes, que tenhamos compaixão, que sejamos indulgentes para com os outros, na mesma medida que a gente quer que os outros sejam conosco. Porque nós sabemos que a vida é uma via de mão dupla. À medida que eu dou, eu recebo. Então, se eu quero tanto que os outros entendam as minhas falhas, os meus defeitos, as minhas invirtudes, que eu possa também sair de mim e tentar compreender o outro. Porque assim como é difícil para mim vencer o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a maledicência, para o outro também é difícil. E talvez para ele seja muito mais difícil do que eu, do que para mim, do que para nós. Que tenhamos essa consciência. Quando, pois, cessareis de perceber no olho do vosso irmão o argueiro que o fere, sem olhar no vosso a trave que vos cega e vos faz marchar em queda. Porque em alguns momentos nós estamos assim, caindo, levantando, caindo, levantando, e às vezes tropeçamos na mesma pedra, na pedra do orgulho, na pedra da vaidade. E vamos tropeçar ainda nessas pedras, com certeza iremos. Mas que essas quedas sejam cada vez menores e que diante de cada levantada nós possamos levantar mais humilde. Dona Catarina, muito obrigada pelo seu abraço, ele é recíproco. Que a espiritualidade superior esteja derramando as medicações necessárias aí na Senhora, tenho certeza disso. Crede em vossos irmãos, os espíritos, esses espíritos de luzes que estão nos auxiliando. Nesse momento estamos sendo auxiliados por tantos irmãos, Dr. Pedro, Teurípedes, Cáritas, Emmanuel, os nossos anjos guardiões, que não se afasta de nós, mesmo quando a gente dá as costas para eles. Eles ficam tristes, sentidos, porque são os nossos verdadeiros amigos, como foi lido na leitura. Eles não desamparam a gente de forma nenhuma, mas eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles respeitam quando a gente não quer essa ajuda. E muitas vezes a gente dá as costas para esses irmãos, quando estamos movidos pelas nossas invirtudes, pela nossa teimosia. Quando a gente insiste que estamos certos. Quando a gente fecha os olhos para enxergar o mundo de forma ampla, entendendo que estamos todos nós nesse barco chamado encarnação, nessa oportunidade que Deus nos concede de fazermos melhor. E para sermos melhores, precisamos colocar em prática a indulgência. Não vamos esquecer, meus irmãos, não vamos esquecer da indulgência. Vamos tirar essa trave que está diante dos nossos olhos
e deixar que o nosso irmão retire o pequeno argueiro que está no olho dele. E, se possível, vamos ajudar com empatia, com tolerância, com amor, com as nossas atitudes de amor, que é uma das nossas bandeiras. A bandeira da nossa casa, do nosso lar abrigo espírita, Dr. Pedro Garcia Moreno Filho. Então, fica a lição de hoje, a indulgência, que é a leitura de São Luís, em Paris, 1860. Que Jesus continue a nos envolver, a nos fortalecer, que possamos ter fé, tolerância, que possamos escolher no dia de hoje uma atitude de amor para praticar. Pode só ser o silêncio, mas um silêncio sem revolta, porque muitas vezes a gente silencia, mas esse silêncio está cheio de revolta. Que possamos silenciar com amor, que possamos perdoar, que possamos ter tolerância, que possamos fazer uma prece por alguém, por um amigo, por aquela pessoa que de repente veio em nosso pensamento, para aqueles que são descrentes, que acham que é do nada e que não é do nada. Sempre tem um porquê, gente. Se eu estou aqui, de repente lembro de alguém, como aconteceu, eu lembrei da pessoa e a pessoa chegou aqui no nosso evangelho. Não é o acaso. É a prova que a espiritualidade está trabalhando o tempo todo. E nós também podemos contribuir com as nossas atitudes de amor, com os nossos pensamentos de amor. Que possamos ter um olhar de amor e de compaixão, principalmente para aqueles que nós julgamos difíceis no nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que a gente possa lembrar que mais tarde nós teremos a conversa fraterna com Elinói às 17 horas. Que possamos, nesse momento, vibrar por todo o planeta, por todos os nossos irmãos necessitados, pelos nossos irmãos enfermos, os nossos irmãos que estão acometidos pela Covid e que está aí voltando a ter força total. Lembrar dos nossos irmãos suicidas, dos recém-desencarnados, das famílias que estão em desajustes, pelos nossos irmãos viciados, pelos nossos irmãos criminosos, por todos aqueles que praticam a violência. Lembremos também dos nossos formadores de opinião, dos líderes religiosos e dos nossos amigos, que sejamos gratos a todos eles e envolvidos nessa psicosfera de paz, de amor e gratidão. Vamos fazer a nossa prece de Cáritas e eu hoje vou tentar deixar uma musiquinha de fundo durante a prece de Cáritas. E vamos dizer assim: Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação. Dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade para aquele que não vos conhece. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um reflexo, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte da vossa bondade fecunda e infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma forma merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força a fim de ajudarmos o progresso. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão.
Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde deve refletir a vossa misericórdia. Que assim seja. Agradecendo a todos vocês e dizendo que essas lágrimas é de gratidão, é de alegria por Jesus nos permitir esse momento grandioso em que, envolvidos nessa psicosfera de paz e de amor, sabemos que estamos amparados o tempo todo, que não percamos a nossa fé jamais. Que a tua infinita misericórdia, Senhor, encontre sempre acesso em nossos corações. Que possamos permitir que Jesus esteja conosco durante todo o dia e que, com certeza, em algum momento do dia de hoje, será necessário colocar em prática a indulgência. Que prestemos bem atenção. Muita paz, muita luz. Agradeço imensamente pela presença de cada um de vocês e principalmente pela energia que recebi de todos vocês. Muito obrigada ao Lar Abrigo Espírita Dr. Pedro Garcia Moreno, que nos oportuniza esse momento. Muita paz, muita luz, que Deus nos abençoe e que vocês possam divulgar o Evangelho de Jesus, enviando para aqueles que vocês achem que também necessitam ser beneficiados, assim como nós estamos sendo nesse momento. Paz e luz a cada um.